Quero externar minha gratidão ao meu Deus por esta rica oportunidade, por poder retornar aqui a esta cidade, em Ribeirão. Pela terceira vez estamos aqui, é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. Desde já quero agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade e também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela honrosa escala por onde tenho passado. Tenho dito que nosso pastor presidente tem sido o instrumento que Deus tem usado para cumprir as promessas da minha vida. O que eu estou vivendo hoje são promessas de Deus que Ele me fez ainda quando eu estava no meio dos adolescentes da igreja. E para mim é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Louvar a Deus pela vida do pastor Daniel, um homem de Deus que temos um grande respeito, carinho e admiração por ele, toda a sua família. Deus abençoe. Sempre que chegamos aqui, ele nos recebe muito bem. Vocês têm que ver, não é, a atenção que o pastor nos dá aqui no púlpito. É uma preocupação muito grande, sempre querendo que estejamos nos sentindo muito bem. E para mim é uma alegria, pastor, poder estar ao seu lado aqui. Louvando a Deus pela vida dos obreiros desta cidade, rever aqui alguns amigos, toda esta mocidade firme, forte e bonita, para a glória de Deus e cheia do Espírito Santo. Deus abençoe toda esta juventude e toda a igreja aqui em Ribeirão. Feliz também em rever nosso amigo, irmão Júnior Mariano, um servo de Deus. É muito bom estar adorando a Deus com ele no mesmo culto. Queridos, por favor, abra sua Bíblia na carta anônima aos Hebreus. Hebreus capítulo de número 11. Vamos ler alguns versos da palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 8 em diante. Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. Quem achou, diga amém. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso
para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, adorando encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Quem diz amém por isso? Diga assim comigo: eu desejo o céu. Foi fraco, diga mais forte: eu desejo o céu. Queridos, o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Mas poderíamos chamá-lo também de o capítulo dos peregrinos da fé. E tal como eles, como esses peregrinos, viajantes, forasteiros, citados aqui em Hebreus capítulo 11. Nós também somos peregrinos neste mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Eu vou dizer de novo para ver se você dá um glória mais forte. Estamos aqui, mas não somos daqui. Glória a Deus. Jesus, falando acerca de nós, da igreja, e acerca do mundo, em João capítulo 15, abra sua Bíblia, por favor. Veja o que Jesus nos diz acerca do relacionamento da igreja com Ele e acerca do mundo. João capítulo 15, o versículo de número 19, Jesus disse assim: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois de onde? Do mundo. Jesus está dizendo que nós não somos deste mundo. Antes eu vos escolhi de onde? Do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Quando Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, se você puder abrir a Bíblia comigo, ele falando acerca da igreja, ele diz no capítulo 2, na sua primeira epístola, e o versículo de número 11, ele diz assim: amados, peço-vos, como ao que, queridos? Peregrinos e o que? Forasteiros, que vos habitenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Observe que, baseado nesses textos, podemos perceber que nós somos peregrinos neste mundo, peregrinos nessa terra. Estamos aqui, mas nós não somos daqui. Jesus, ele disse em João capítulo 14, abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 14, e o versículo de número 2 e 3. Jesus disse que foi preparar lugar para nós. João capítulo 14, versículo 2, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o quê? Lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Observe que Jesus diz que nós não somos deste mundo porque Ele já nos salvou. Pedro diz que somos forasteiros, peregrinos neste mundo. Jesus disse que preparou uma morada para nós. E é por isso que somos forasteiros, porque para onde vamos, nós não precisaremos mais estar apegado às coisas daqui. E quando
o apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Ele fecha esta realidade, nos mostrando, se você puder abrir a Bíblia, Filipenses, capítulo de número 3, ele engloba esta verdade. No capítulo 3, versículo 20, ele nos diz assim: mas a nossa cidade está onde? Nos céus, donde também esperamos quem? O Salvador. E quem é o nosso Salvador? O Senhor Jesus Cristo. Observe que a palavra peregrino no grego é parokóis, que significa alguém que vive na terra como um estranho, que reside na terra temporariamente. Ou seja, nós estamos aqui de forma temporária. É por um tempo. Aleluia. Porque Paulo disse que a nossa morada, nossa cidade, ela está nos céus. E o capítulo 11 de Hebreus, aqui está listado uma série de peregrinos que aguardavam esta cidade celestial. Abraão, Isaque, Jacó está nessa lista. Mas eu queria meditar nesses minutos. Eu sei que já chegou a hora e talvez você esteja preocupado, mas eu não vou me alongar tanto, não quero cansar a igreja. Mas deixa eu meditar um pouco, não sobre a vida de Abraão, Isaque e Jacó, mas sobre a vida de José. Hebreus capítulo 11, e o versículo de número 20, o escritor diz assim, melhor, versículo 22, para ganharmos tempo. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de quê? Dos seus ossos. O escritor aos Hebreus está fazendo menção ao que está escrito em Gênesis capítulo 50. Abra a Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 50. Veja o que diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 50. E o versículo de número 22 é a respeito disso aqui, que o escritor aos Hebreus está fazendo referência. Ele diz assim: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Quem diz amém por isso? Repita após mim, por favor. Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. O que é que José está dizendo? José estava dizendo: um dia Deus vai tirar vocês daqui. O Egito não é a nossa terra natal. Há uma promessa e aquele que prometeu é fiel para cumprir. E quando esse dia chegar, eu quero que vocês levem os meus ossos do Egito. Aleluia. Porque José pediu
para que seus ossos fossem tirados do Egito. Porque José era um cidadão de Canaã. Ele morava no Egito, mas não era do Egito. Aleluia, glória a Deus. E quando aquele povo israelita olhassem para aqueles ossos de José, eles iam se lembrar: nós não somos do Egito. José estava querendo dizer: eu não faço parte dessa cultura, desse povo, desse paganismo, dessa idolatria. Eu não quero que meus ossos fiquem nessa terra. Deus vai nos tirar daqui e vai nos fazer subir para uma terra boa e larga. Aleluia. A gente não vai ficar aqui. Deus não vai deixar a gente aqui. Deus vai tirar a gente daqui. Você pode dar glória a Deus por isso. E eu meditando hoje à tarde, irmãos, porque a última cruzada que eu tive aqui, o tema foi sobre o céu. Eu não podia repetir a mesma mensagem, né? Tinha que trazer outra palavra, baseada nessa temática do arrebatamento da igreja, do céu, que nós tanto esperamos. E eu meditando hoje, pedindo a Deus uma palavra, e o Senhor me fez olhar para esse texto, e eu li, reli, pedindo a Deus uma direção, e o Senhor me fez focalizar em José. E o Senhor me deu uma palavra, eu quero trazer aqui para os irmãos, que José, ele é uma figura da igreja peregrina. José é uma figura da igreja que peregrina neste mundo, mas tem os olhos focados na terra prometida. Porque a igreja está com os pés aqui, mas a cabeça lá. Oh glória. Por isso a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima. Jesus ensinando acerca do coração, ele disse: olhe, onde estiver o tesouro do homem, aí vai estar o seu coração. Por isso Jesus disse: não junteis tesouros aonde? Na terra. Porque a ferrugem come, a traça consome. E onde é que a gente guarda tesouro? Na nossa casa, sim ou não? Sim ou não? O que a gente tem de valor a gente não guarda? É ou não é? Esconde. Aí Jesus disse assim: aquilo que você tem de mais precioso, não guarde aqui. Porque é aqui na casa de vocês. E onde é que é? Guarde na casa que vocês vão morar. Aonde? No céu. Juntem tesouro no céu. Junte lá. Porque se você juntar tesouro aqui, o seu coração vai estar aonde? Aqui. Mas se você juntar tesouro lá, onde é que vai estar o teu coração? No céu. Aí Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer: nesta noite, não invista o seu coração nas coisas daqui. O teu coração, que fala dos desejos, das emoções, dos sentimentos, não deve estar aqui. O teu coração deve estar lá. O teu corpo está aqui, mas o teu coração está lá. Por isso o tema desse congresso é: eu desejo o céu. Eu desejo o céu. Eu estou aqui, mas desejo ir para lá. Estou aqui, mas quero ir para lá. Estou aqui contra a minha vontade. Porque se dependesse de mim, eu já estava lá. Se dependesse de mim, eu já estava lá. Se dependesse de ti, tu já estava lá. Aleluia. E José é um peregrino. E José, como peregrino, irmãos, no Egito, ele venceu as tentações daquela terra. Diga assim comigo: o peregrino na terra estranha precisa vencer as tentações da terra.
E José venceu. José é hebreu, filho de Hebreu. O Deus de José é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso o escritor aos Hebreus diz que Deus não se envergonha de ser chamado como Deus dele. Porque Deus, quando se apresentava, ele dizia: eu sou. Quem tu és? O Deus. De quem? De Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu me apresento dizendo que sou o Deus dele. Não me envergonho de dizer que sou o Deus deles. O Deus dos peregrinos. Oh, que coisa linda. Aleluia. Deus é o Deus dos peregrinos. Porque Ele nos guia, Ele é a bússola para nós. Observe que José, como um peregrino no Egito, ele venceu as tentações da terra. E Pedro, abra a Bíblia, eu só sei falar na Bíblia, irmão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pedro, ele falando sobre isso, a gente já leu esse texto, mas eu quero reler. No capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: amados, peço-vos como o quê? Peregrinos e forasteiros, que vos o quê? Abstenhais das concupiscências o quê? Carnais. Pedro está dizendo: você que é peregrino nesta terra, vença os desejos da carne. Não deixe que os desejos da carne lhe vençam, mas vença os desejos da carne. Você, como peregrino em terras estranhas, vai ser tentado para ficar aqui nessa terra, porque a terra todo dia faz proposta para a gente ficar. É feito o Faraó. Moisés chegou diante de Faraó e disse: Faraó, assim diz o Senhor. E o que é que o Senhor diz? Deixa o meu povo ir, para que me ofereçam um culto, para que façam uma festa para mim. E a insistência foi grande, que chegou o momento que Faraó disse assim: pronto, faz o seguinte, é para adorar a Deus? Adora aqui. Aí Moisés disse: não, aqui não. Porque sempre o mundo vai fazer proposta para que a gente fique. Mas a igreja não aceita as propostas desse mundo. A igreja rejeita. E diz a palavra de Deus que José venceu. Eu queria entrar em mais detalhes e ler texto com vocês, mas por causa da hora eu vou correr, vou resumir. Todos nós sabemos que quando José chegou na terra do Egito, ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ele foi tentado todos os dias. Tentado, recebeu propostas, recebeu uma batalha muito grande na sua mente, na sua alma, para que ele pudesse ceder à tentação. José poderia ter dito: eu não sou daqui, pai não está aqui, meus irmãos não estão aqui, ninguém me conhece aqui. Mas José tinha uma identidade. Ele era peregrino. Ele não era dali. E sabia que mesmo não sendo dali, Deus estava com ele ali. Eu vou dizer de novo: mesmo ele não sendo dali, Deus estava com ele ali. Por isso Jesus disse assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E José, como um peregrino que é fiel a Deus, na terra estranha, ele venceu as tentações do Egito. Capítulo de número 39, e o versículo de número 7, 8 e 9 diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele fez o que, irmãos? Recusou. E disse a mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu és sua mulher. Como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Potifar? E pecaria contra Faraó? E pecaria contra quem?
Sabe por que você não sabe o que está escrito? Porque você está com a Bíblia fechada. Se você tivesse com a Bíblia aberta, ninguém come com um prato emborcado. Desemborca o prato para se alimentar da palavra. Levante a mão e dê glória a Deus. Porque eu não consigo entender uma geração que quer o céu e não quer a Bíblia. Eu não consigo entender uma geração que quer o céu e não quer a palavra. Quem quer o céu quer a palavra. Quem quer o céu quer a Bíblia. Porque tem fome e tem sede das coisas do céu. Então abre a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que ele disse: porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José, como um peregrino no Egito, ele venceu as tentações. E nós, como peregrinos nessa terra, precisamos vencer as tentações e as propostas do mundo. Quem pode dar glória a Deus por isso? José, como um peregrino no Egito, ele sofreu provações, mas não deixou se abater. Jesus disse em João capítulo 16, veja o que diz a palavra de Deus. João capítulo de número 16, acerca do sofrimento do crente no mundo. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo de número 16, e o versículo de número 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Mas tende, eu venci o mundo. José, como peregrino no Egito, sofreu provações, mas não deixou se abater por elas. José foi caluniado, Gênesis 39, versículo 10 ao 17. José foi preso injustamente, Gênesis 39, versículo 19 e 20. José foi esquecido na prisão, Gênesis capítulo 40, versículo 20 ao versículo 23. Mesmo diante dos sofrimentos, José não negou a sua fé diante dos sofrimentos. E eu percebo, irmãos, que tem muitos crentes que estão abandonando a fé por causa das lutas, das provas, das adversidades que sofremos neste mundo. Mas o sofrimento não é motivo para largarmos a Cristo. Os sofrimentos desse tempo presente, ele não se compara com a glória que há de vir sobre a igreja. Cristo é o modelo para nós. Ele venceu o mundo. Ele sofreu aflições, tribulações, perseguições, foi caluniado. Ninguém aqui sofreu mais do que Jesus, mas ele não abriu mão da cruz. Ele não abriu mão da sua missão. Ele não pecou. Foi tentado em tudo, mas sem pecado, porque ele venceu o mundo, ele venceu o pecado. E a igreja está aqui nessa terra. Enquanto estivermos aqui, vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter dor, vai ter sofrimento, mas uma esperança precisa estar viva em nosso coração. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe por quê? Porque aqui a igreja chora, mas há uma promessa que naquele dia ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não largue Jesus por nada. Eu sei que está difícil, mas lá em casa ninguém é crente. Lá em casa também ninguém era crente. Mãe não era crente, pai até hoje não é crente, meus irmãos não eram crentes. Eu fui o primeiro a aceitar Jesus como criança. Jesus salvou minha mãe, salvou meu irmão, salvou minhas 3 irmãs. Não é desculpa, porque não tem ninguém na tua casa que não é crente e você abandonar Jesus. É motivo para você continuar firme, porque o que Deus vai fazer na tua casa começou através de ti. Aleluia. O que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, começou através de ti. É através de ti
noite. As lutas vêm, as provas vêm. Talvez você esteja enfrentando grandes provas. Mas não largue Jesus. Isso não é motivo para você largar o seu Senhor. Porque mais sofrimento do que nós, Ele enfrentou e Ele venceu. Levante a mão, por favor, e dê glória a Deus por isso. Deixa eu correr por causa da hora. José, como um peregrino, venceu as tentações da terra estranha. José, como um peregrino, venceu as provações e não deixou se abater. José, como um peregrino, falou do seu Deus para os povos daquela terra. Abra a Bíblia, por favor. Gênesis 39, versículo 9. Vamos ler esse versículo de novo. José fala de Deus para a mulher que quer lhe tentar, para a mulher que quer lhe derrubar. Ela está tentando José, ela está provocando José, ela quer derrubar José. E José está falando de Deus para ela. Deus, 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 Deus. Ela falando de pecado e José falando de Deus. Ela falando de adultério e José falando de Deus. Ela querendo trair o marido e José falando de Deus. Está entendendo, irmãos? O que Deus está falando aqui conosco nesta noite? As lutas vêm, as tentações vêm, mas a missão da igreja é continuar pregando o evangelho, fazendo a diferença nessa terra. A igreja foi chamada para falar de Deus. José chegou lá e não ficou caladinho não, porque tem aqueles crentes 007. Ele é crente disfarçado. Ninguém nem sabe que ele é crente. Quando o pessoal da escola, da faculdade, do trabalho, da paz do Senhor, ele, amém, amém. José não. José disse, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu estou numa terra estranha, mas eu vou permanecer fiel a Ele. Aleluia, aleluia. José falou de Deus para a mulher de Potifar. José falou de Deus para os servos de Faraó. Quando ele caiu lá dentro da prisão, José poderia, pastor, ter dito, não, eu agora estou na prisão, eu fui fiel a Deus, paguei um preço desse. Será que valeu a pena ter sido fiel a Deus? José poderia ter dito, era melhor que eu tivesse me deitado com aquela mulher e tivesse com o meu emprego garantido. Perdi meu emprego, perdi minha honra, fui caluniado e agora eu estou na prisão. José disse, não. Qualquer prova, qualquer preço vale a pena para não negar o meu Deus. Eu estou aqui porque eu estou fiel. Oh glória. Aleluia, eu estou aqui porque eu fui fiel a Deus. Era como um troféu que José tinha. Eu estou aqui dentro dessa prisão porque eu fui fiel a Deus. Aleluia, glória a Deus. E José poderia ser um revoltado e esquecer do Deus dele, mas Deus foi lá dentro da prisão, entrou com José, deu sonho ao copeiro e ao padeiro. Daqui a pouco os dois estão perturbados contando um sonho para José. José disse, me conta o sonho. Ele disse, dê a interpretação. José disse, ei, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. O quê? Preciso falar sobre o meu Deus. Ele é quem dá as interpretações. Oh glória. Aonde José entrava, ele falava do Deus dele. A missão da igreja, enquanto estiver aqui na terra como peregrina, é pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. A igreja não pode ficar calada. José falou de Deus para a mulher de Potifar. José falou de Deus para os servos de Faraó. E José falou de Deus para o próprio Faraó. Quando o copeiro falou de José, disse, só ia ter um menino crente, um hebreu, lá na prisão, conheci ele, interpretou meu sonho. E o do padeiro, se cumpriu tudinho. Eu acho que ele interpreta o sonho do Senhor. Mande chamar José. Quando José chegou diante de Faraó, Faraó disse, é você que é o crente? Sou eu. Graças a Deus. Sou eu. É você que interpreta sonhos? Espera aí.
Opa, eu interpreto nada. As interpretações quem dá é o meu Deus. Eu só sou um canal. Aleluia. Eu aqui não estou para receber glória nenhuma. A glória é para Ele. Quem interpreta é Ele. Aleluia. Quem dá as interpretações, as revelações é Ele. Aí Faraó conta para José. Depois que Faraó conta para José, José vai e fala de Deus para Faraó de novo. Se Faraó, Deus está te revelando o que Ele vai fazer. Aí Faraó escuta, só escutando. Daqui a pouco o Faraó conta o outro sonho e José diz de novo: Faraó, Deus está te revelando o que Ele vai fazer. E tem mais, vice? O que, José? O sonho foi duplicado. Por quê? Porque Deus, olha Deus de novo, se apressa em fazer este negócio, aleluia, na casa de Potifar é Deus, dentro da prisão é Deus, diante do rei é Deus, independente de onde estiver, a igreja prega Deus, Jesus crucificado. Essa é a missão da igreja, falar de Deus nessa terra. Oh, glória. Você crê que Deus quer lhe usar para os grandes nessa terra? Tu crê? Deus te levantou como representante dele. Tu se acha pequeno, tu se acha que não tem, que não pode, que não faz, mas tu és representante de Deus nessa terra estranha. Aleluia. Tu carrega o nome do teu Senhor, crente. Aleluia. José falou de Deus. E Deus, Ele quer nos usar neste mundo. Deus vai tirar de ti, jovem, adolescente, igreja, a timidez. Deus vai botar fogo na tua boca. Vai colocar palavra no teu coração. Te prepara. Tu diz, Senhor, eu não tenho, mas Ele te diz, eu tenho. Tu diz, Senhor, eu não sou, mas Ele diz, quem é sou eu. Senhor, eu não posso, mas Ele está te dizendo, quem pode sou eu. O Deus que escolhe é o Deus que chama. O Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que capacita é o Deus que envia. O Deus que envia é o Deus que usa. O Deus que usa é o Deus que se responsabiliza. O Deus que se responsabiliza é o Deus da igreja que peregrina nessa terra. E Ele está dizendo, abra a boca que eu quero te usar. Abra a boca que eu quero te usar. Abra a boca que eu quero te usar nessa terra para anunciar a minha palavra. José falava de Deus. Como peregrino, José venceu as tentações. Como peregrino, José sofreu provações, mas não desanimou. Como peregrino, José falou de Deus para os homens daquela terra. Como peregrino, José glorificou o nome de Deus. Jesus disse assim, que a vossa luz resplandeça diante de quem? Dos homens. Qual o propósito? Para que glorifiquem o Pai, que está onde? No céu. Olha para quem está do teu lado aí. Pergunta assim para ele, tu sabe onde é que teu pai está? No céu. Te esperando lá. E Deus foi glorificado. Eu estou correndo, irmão, por causa da hora. Deus foi glorificado na vida de José. Quando José chegou na casa de Potifar, Potifar olhou para ele e disse, rapaz, esse menino é diferente. Botar ele para trabalhar comigo. Aí bota José para trabalhar. Onde José botava a mão, dava certo. Onde José entrava, dava certo. O que José fazia, dava certo. Potifar disse, rapaz, tem dado certo. Nunca deu tanto certo assim. Depois que esse menino chegou aqui dentro de casa, as coisas estão diferentes. Não tem mais confusão, não tem briga, não tem intriga. O negócio está andando. Aleluia. A irrigação está dando certo. Está florescendo a plantação. Aleluia. Nunca mais teve aborto aqui dos animais. Que mistério é esse? Que negócio é esse? A Bíblia diz assim, que o seu Senhor percebeu que o Senhor era com José. Ele disse, Deus é que esse menino. Deus é que esse menino.
Deus é com ele. Aleluia. A vida de José era uma pregação. Quando José falava, Deus era glorificado nas palavras dele. Quando José agia, Deus era glorificado na vida dele. O que José fazia, José comprava, Deus era glorificado. José vendia, Deus era glorificado. José trabalhava, Deus era glorificado. Tudo que José fazia era glória a Deus, glória a Deus. E a igreja tem que dar glória até de boca fechada, irmãos. Está entendendo? Tem gente que só dá glória a Deus com a boca, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, ela não só dá glória com a boca, ela dá glória com as atitudes, com o falar, com o proceder, para que os homens glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olharam para José e disseram: Deus é na vida dele. Precisam ver. O que Deus é na nossa vida. Depois que Faraó viu José dar aquele relato todinho, irmão, porque Deus é assim. Deus deu a interpretação e deu a solução. A solução está com a igreja. Eu vou dizer de novo. A solução está com a igreja. Que a igreja tem a palavra. Quando José deu a interpretação do sonho de Faraó e deu a solução do problema, ele disse: Faraó, sem pretensão nenhuma, menino, irmão. O senhor precisa escolher um homem aí, que ele faça assim, faça assado, que administre no período da fartura, porque vai vir o período da crise, e precisa que dê tudo certo, coloque alguém. Irmãos, era ele falando e Faraó dizendo: não tem outro igual a esse menino não. É ele, é ele, é ele. Mas ele é de outra nação. Mas é ele, é ele, é ele. Mas estava na prisão. Mas é ele, é ele, é ele. Mas está vendido pelos irmãos. Mas é ele. Foi caluniado. Mas é ele. Por que é ele? Porque eu vejo Deus na vida dele. Meu Deus. Arrume alguém, Faraó. Aí Faraó disse assim: José, olha José, eu até tentei procurar aqui alguém. Enquanto tu estava falando, a minha mente deu uma volta aqui na terra do Egito. A minha mente fez uma busca, meu filho. Mas eu tenho algo para te dizer, José. O que é, Faraó? Eu não vejo ninguém que tenha o Espírito de Deus como tu tem. É tu, José. A solução está contigo. O Deus de Israel está sendo glorificado na tua vida. Levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu. Dá um brado de glória para Jesus. Deus precisa ser glorificado na nossa vida. Diga assim comigo: como peregrino, José venceu as tentações. Como peregrino, suportou as provações. Como peregrino, falou de Deus para os homens. Como peregrino, Deus foi glorificado na sua vida. Como peregrino, foi honrado por Deus, é exaltado por Ele. Mesmo assim, não se apegou ao Egito. Deus enriqueceu José lá. José se tornou o segundo homem mais importante do mundo naqueles dias. José poderia tentar assim: eu que não quero sair daqui mais nunca. Mas antes dele morrer, se puder tocar baixinho, já vou terminar. Ele disse assim: meus irmãos, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu vivi muita coisa aqui. Deus me honrou aqui. Cumpriu promessa aqui. Mas faça um juramento a mim. O que é, José? Eu não quero ficar aqui. Porque Deus vai visitar o seu povo. Deus vos visitará. E quando Ele vos visitará, levem meus ossos daqui. Levem meus ossos daqui. Aqui eu não quero que fique nem meus ossos. Aleluia.
Aí Deus apareceu para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, e dizia assim: Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e o que eles têm sofrido na mão dos exatores. Sim, Senhor. E aí, eu descesse para quê? Para fazê-los subir. Deus desceu para fazê-los subir. Deus desceu para fazê-los subir. Aí Paulo disse: porque o mesmo Senhor descerá. Ele vai descer para nos fazer subir. Ele vai descer para nos fazer subir. Ele vai descer para nos fazer subir e nos tirar dessa terra. Diz para quem está do teu lado aí: nem teus ossos vai ficar. Diz mais forte aí para o outro: nem teus ossos ficam. Porque a terra vai ter que dar conta. Porque é o ressoar da última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos transformados. Para quê? Para ficar aqui? Não. Para nos encontrarmos com quem? Com Ele. Aonde? Na terra? Não. Nos ares. Para quê? Para estarmos com Ele para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Levanta a mão para o céu. Quem quer o céu? E glorifica Deus. Nem os ossos ficam. Está chegando aquele dia. O evento mais esperado pela igreja. O dia que as tristezas se findarão. O racanto rebelequento ramanarassúria. Mas antes desse dia tão esperado acontecer, o Senhor ainda descerá uma porção muito especial do seu Espírito sobre a sua igreja. Para que a igreja suporte. José só venceu porque a Bíblia diz com frequência: e Deus era com José. E Deus era com José. E Deus era com José. A vitória da igreja está em teu Espírito Santo. Sabe por que a igreja vence? Sabe por que as portas do inferno não prevalecem contra ela? Sabe por que a igreja tem uma marcha que ninguém detém? Por causa do Espírito que está conosco. É Ele. Moisés libertou o povo para levá-los até a terra prometida. E o Espírito vai pegar na mão da igreja para entregá-la ao noivo. Está bem pertinho aquele dia. Está bem pertinho. Você pode abrir a boca para glorificar. A gente está muito apegado com as coisas daqui. Todo dia Faraó faz proposta para a gente ficar. Mas Deus já disse: desci para fazê-los subir. Desci para fazê-los subir. Desci para fazê-los subir. Está chegando o dia que a igreja vai subir. Está chegando o dia que a igreja vai subir. Levanta a tua mão para o céu. Levanta a mão, as duas mãos para o céu. Começa agora já a sentir o prazer do céu aí no teu coração. Recebe. Sente o Espírito se movendo aí no meio de nós. Sente. Sente o Espírito se movendo aí. Sente. Começa a sentir o gozo.
Ah, irmão Agnes, eu não estou sentindo nada. Glorifica que tu vai sentir. Glorifica, glorifica. Começa a abrir a boca para adorar. Começa. Está proibido agora, irmão, ficar no celular, ficar pensando nas coisas da terra. Pensai nas coisas de cima. Pensai nas coisas de cima. Olha aí o Espírito te transportando para o reino da maravilhosa luz. Abra a boca para adorar, abra a boca para adorar, abra a boca para adorar. Recebe essa porção do Espírito que está descendo sobre a tua vida aqui nessa noite. Olha o Espírito te concedendo línguas que tu nunca falasse antes. Olha o Espírito te concedendo idiomas que tu nunca falasse antes. Olha o Espírito te enchendo, te renovando e te dizendo: tem bom ânimo. Que barulho gostoso. Receba, receba. Abra sua boca para adorar. Vamos adorar. Deus já desceu na casa. A glória de Deus está aqui. Mas vamos adorar, vamos adorar. Esse é o barulho do povo que vai morar no céu. O barulho do povo que vai morar no céu é glória e aleluia. Lá no céu não tem silêncio não. Isaías disse que viu os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, Kadosh, Yahvé, Sabaoth, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Receba a glória, 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 receba a glória. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês. Para quê? Para onde eu estiver, estejai vós também. Mas tem uma coisa: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei outro igual a mim, da mesma essência, que vai ficar do nosso lado. Quem é Ele? O Espírito Santo. Ele está aqui. Abre a boca para receber, abre a boca para receber. O amigo do noivo está aqui, pastor. O amigo do noivo está aqui. O amigo do noivo está aqui e dizendo: sou eu que gero desejo no coração da minha igreja de subir. É Ele, é o Espírito que gera em nós todo dia o desejo de subir. Quero ficar aqui mais não, Jesus. Eu não quero ficar aqui mais não. Eu tenho que ir embora daqui. Aqui é ruim, aqui está difícil, aqui as coisas só fazem piorar. Quem é que está gerando isso dentro de ti? É o Espírito. Porque Paulo disse que a nossa carne inclina para as coisas da carne. O nosso corpo quer ficar, mas dentro de nós tem um selo, tem um penhor, que é o Espírito Santo. E todo dia ele está lá no nosso coração dizendo: vamos embora daqui, vamos embora daqui, vamos embora daqui. Você não é daqui, você não é daqui. Não se apegue a nada daqui. Se prepara, porque a trombeta vai tocar. A chamada está chegando. Vinde bendito de meu Pai, e posso ir por herança o céu. Que coisa linda. Que coisa linda. Oh, que coisa boa. Não vai ficar nem o cheiro da igreja aqui. É Ele. É Ele que está adornando. Abraão disse: Eliezer, meu servo, vá buscar uma noiva para o meu filho. De onde? Daqui? Não. Lá daquela terra distante. Vá buscar ela. Lá vem Eliezer.
com os presentes para Rebeca. E ele perguntou para Rebeca: quer ir comigo? Quer ir ou quer ficar? Rebeca disse: eu vou. Quer ir, Rebeca? Eu quero. Mas antes de você ir, minha filha, você não vai conhecer seu noivo de todo jeito, não. Eu vou lhe adornar. Aí ele colocou os ouros. Aleluia. Foi adornando Rebeca, adornando roupa nova, tudo novo, os adornos que Rebeca precisava. Aí lá vai Rebeca com Eliezer. De repente, de longe, ela viu Isaac e disse: quem é aquele? É teu noivo, Rebeca. Ele estava te esperando. A igreja nunca viu Jesus, mas quando bater o olho, o Espírito vai fazer a gente conhecer Ele. Levanta a tua mão para dar glória. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Quem quer vê-lo? Quem quer vê-lo? Quem quer vê-lo? Quem quer vê-lo? Esse desejo deve estar dentro de nós. Levante a sua mão para o céu. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Levante as duas mãos para o céu para dizer: eu só sei que o meu desejo é te ver. Meu maior desejo é te ver. Tua terra é o meu esperando pra te ver. Diga mais forte. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. E mais o meu maior enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Fica de pé. E mesmo que eu sofra, e mesmo que haja lutas, mas nada vai me impedir Meu Deus. de chegar ao céu.